Olá, com muita alegria, com prazer imenso que novamente eu participo do aniversário da Sirius. O ano passado foi de forma presencial, esse ano de forma virtual, mas de coração unido aí junto com o pessoal da Sirius, o Templo Escola de Umbanda, Filhos do Vento, sempre em parceria com a Sirius. Eu sou o sacerdote Larry Antônio Carlesso, sou dirigente do Templo Escola de Umbanda Filhos do Vento, localizado na rua José do Patrocínio, número 340, no bairro Cidade Baixa, Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul. E hoje venho falar para vocês sobre a Umbanda como religião, a sua formação. A Umbanda é uma religião 100% brasileira. Quando a gente fala isso, as pessoas dizem, não, mas ela é africanista. Sim, a Umbanda, ela está fundamentada em 4 grandes pilares: o catolicismo, o africanismo, o espiritismo e o xamanismo brasileiro. A Umbanda foi fundada por Pai Zélio Fernandino de Moraes, no Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro de 1908. Quando o Pai Zélio, nessa data, recebeu do Caboclo das 7 Encruzilhadas a ordem de fundar uma nova religião. Vejam bem que 1908 foi logo depois da proclamação da República, momento em que o Brasil passa a ser um Estado laico, ou seja, não é mais a religião católica, não é mais a Igreja Católica a religião oficial do país. Mas sim, o país começa a se abrir para todas as religiões. E é um momento de muitas mudanças, mas que ainda está muito forte a formação católica. Então, a Umbanda, essa religião que surge dentro do Brasil, surge a partir do solo brasileiro, começa a se fundamentar baseada também na Igreja Católica. Porque nós sabemos que as religiões nunca são originais, elas sempre surgem com base em outras religiões. E não é diferente para a Umbanda. Então a Umbanda tem nos seus pilares a formação católica. E daí é que vem todo o sincretismo religioso com relação às imagens, com relação aos orixás. Nós temos aí Pai Ogum, orixá da lei, que é sincretizado como São Jorge. Nós temos Mãe Oxum, orixá da concepção, orixá conceptiva, que é sincretizada como Nossa Senhora da Conceição. Nós temos a orixá Iemanjá, mãe geradora da vida, sincretizada como Nossa Senhora dos Navegantes. Essa herança católica, ela está intrínseca à Umbanda, porque no momento em que a Umbanda foi criada, era impossível se falar numa religião sem citar a Igreja Católica. Seria quase que impossível essa religião se formar se ela não trouxesse para dentro de si os fundamentos católicos. Porque tudo que exige credibilidade religiosa estava no contexto católico. A influência católica na formação social do nosso país foi muito grande. Então você
fundamentar uma religião sem ter uma base concreta ia ser algo muito difícil. Então a Igreja Católica vem para dar essa conotação de religião, esse sentido religioso, e também para trazer o sentido muito forte da crença, da fé, né? Quando o Pai Zélio recebeu do Pai Caboclo das Sete Encruzilhadas a missão de fundar a Umbanda, ele deixou bem claro que seria uma religião acolhedora. A mensagem, a grande mensagem inicial do Pai Caboclo diz assim: com os espíritos mais sábios aprenderemos, aos menos sábios levaremos conhecimento e a ninguém desampararemos. Ou seja, a todos acolheremos. Então a Umbanda vem como uma religião de acolhimento, e é por isso que se comporta dentro dela o sincretismo católico. O segundo grande pilar formador da Umbanda é justamente a base do culto da Umbanda, que é o culto aos orixás. O culto aos orixás nos foi herdado pelos babalaôs e babalorixás e yalorixás que vieram da África, né, que vieram por força da escravidão, trazidos para o Brasil, mas que trouxeram consigo a sua religiosidade. O culto aos orixás é oriundo da Nigéria. É o único país da África que cultua o orixá. Nós temos o culto aos vudus, o culto aos inquices, o culto aos tatas, mas isso não está na Nigéria. Isso está no Congo, Angola. Essa miscigenação de cultos formou uma religião única aqui no Brasil. O culto do candomblé brasileiro, que, de certa forma, manteve o culto aos orixás dos ancestrais africanos. A Umbanda, por ser uma religião com fundamento africanista, tem o seu culto aos orixás. Ela cultua os orixás de forma diferente do que é cultuado no batuque, no candomblé, no culto de nação. A forma da Umbanda cultuar os orixás, ela é totalmente diferente de outros segmentos. Mas isso não desqualifica como culto. É apenas uma forma diferente de cultuar, assim como muitas pessoas cultuam Deus de outras formas. Nós temos aí o islamismo cultua Deus como Alá, o judaísmo como Javé, a Igreja Católica como Senhor, como Deus, como Pai, e assim sucessivamente, né? Nós cultuamos os orixás de uma forma diferente, mas existe o culto aos orixás dentro da Umbanda, e são eles que dão sustentadores às linhas de trabalho. Então, pelo fato de termos dentro do nosso segmento religioso uma teogonia, teogonia é a ciência que estuda as divindades, e os orixás para nós são divindades. Então, pelo fato de nós termos dentro da nossa religião o culto aos orixás, nós somos africanistas. Então a Umbanda é católica, a Umbanda é africanista, a Umbanda também é espírita, porque o seu terceiro grande pilar dentro da Umbanda é o espiritismo de Kardec. Porque a Umbanda é uma religião reencarnacionista. A Umbanda é reencarnacionista. Sendo reencarnacionista, carrega o segmento espírita de Kardec. Nós temos a mediunidade de incorporação. Na mediunidade de incorporação, nós reverenciamos os nossos ancestrais. Nós recebemos na incorporação espíritos de luz, espíritos luzeiros, espíritos que vêm
para exercer um trabalho caritativo dentro da Umbanda, né? O caboclo da Sete Encruzilhadas também deixou bem claro como missão de Umbanda. Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade. Então, quando nós permitimos que essas entidades atuem em nossos templos, é para fazer a caridade. É por isso que todo o trabalho de incorporação que existe dentro da Umbanda não é cobrado. Não se cobra consulta com guia, não se cobra trabalhos com incorporação. Por quê? Porque é a manifestação do Espírito para a caridade. Essa manifestação do Espírito está para o Espiritismo. Então, a Umbanda também é espírita. A Umbanda também tem traços do Espiritismo. Essa a visão espírita da Umbanda permite que a Umbanda seja reencarnacionista. Então, a Umbanda é uma religião reencarnacionista. É uma religião monoteísta, porque acredita num único Deus. A Umbanda acredita que existe um único Deus, soberano, onisciente, onipresente, criador de tudo e de todos. Que dentro da Umbanda nós nos dirigimos a ele como Olorum. Olorum significa Olorum, o dono do céu. Aquele que é o dono do céu. No sentido figurativo, quem é o dono do céu é quem criou o céu. Quem criou o céu também criou a terra. Então essa visão criacionista de Deus é uma visão teológica da Umbanda. A Umbanda que tem sua teologia e tem sua teogonia. Como eu falei antes, teogonia é a ciência que estuda as divindades e teologia é a ciência que estuda Deus. A Umbanda tem uma visão própria de Deus. Tem uma visão própria sobre o seu panteão religioso. E como quarto grande pilar da Umbanda também, nós temos o xamanismo brasileiro. Vejam vocês que a primeira entidade que se manifestou na fundação da Umbanda foi o caboclo das Sete Encruzilhadas. Sendo caboclo, ele está associado ao índio. O caboclo é o homem da terra. Esse caboclo, ele se apresentou, aliás, se apresenta até hoje, né, na figura de um indígena. Então, a Umbanda vem também fundamentada sobre a cultura indígena. E é daí que vem todo aquele campo infinito das ervas. A Umbanda trabalha muito com ervas, com a energia das ervas, com a força, com a vitalidade das ervas. E dentro da linha de trabalho, das linhas de trabalho na Umbanda, nós temos a linha dos caboclos, que é uma linha muito forte dentro da Umbanda. E muitos conhecem a Umbanda pelos caboclos, porque a Umbanda trabalha muito com essa linha, porque é a linha de trabalho que fundamentou a Umbanda. Essa reverência ao índio brasileiro, a Umbanda acata toda a cultura e toda a espiritualidade do índio brasileiro. A Umbanda, como religião, acolhe dentro do seu contexto religioso a religião do índio brasileiro, ou seja, a espiritualidade do índio brasileiro. Muitos caboclos e caboclas que atuam dentro da religião de Umbanda tiveram, na sua última encarnação, uma passagem muito forte em aldeias de índios brasileiros e trazem consigo todo o conhecimento das ervas, toda aquela ligação muito forte com a natureza, aquela vivência intrínseca com a natureza. O índio enxerga Deus na natureza, nas águas, nas árvores, nas pedras, no fogo, nos rios.
nos lagos, nos animais. Deus, para o índio, está presente em tudo e em todo de forma concreta, e não de forma mitológica, mas sim de forma concreta. O índio, quando vai caçar, antes de caçar, ele faz reverência a Deus. Quando o índio vai plantar, ele planta fazendo reverência a Deus. Quando o índio vai colher, ele colhe fazendo reverência a Deus. Isso é colocar Deus em tudo. Isso é colocar Deus no mínimo elemento, do mínimo ao máximo elemento que existe na natureza. Essa ciência de caboclo é ciência de cura, é ciência de transformação, é ciência de vida. Nós vemos os caboclos fazendo dentro da Umbanda um trabalho fantástico de aconselhamento, de direcionamento, de cura espiritual. Quando a gente fala em cura dentro da Umbanda, a gente não quer dizer que a Umbanda é curandeira. Não somos adeptos do curandeirismo. Nós somos adeptos da cura espiritual, que pode, se a pessoa tem merecimento, alcançar uma cura física. Sim, a fé move montanhas, a fé pode tudo. A fé pode curar doenças físicas, inclusive. Mas a cura que nós nos referimos, que os senhores caboclos nos trazem muito forte através das ervas, é principalmente a cura espiritual, que muitas vezes é tudo que nós precisamos para melhorar a nossa vida, curar o nosso espírito. Então a Umbanda, fundamentada nesses 4 grandes pilares, no catolicismo, no espiritismo, no africanismo e no xamanismo brasileiro, se transforma numa religião de acolhimento. Acolhe a todos. Acolhe a todos, independente da sua religião. Quando lá no nosso templo nós realizamos nossas giras, nós não interrogamos ninguém qual é a sua religião. Se você é umbandista, se você não é umbandista, se você é católico, se você é evangélico, se você é judeu, né? Nós não questionamos. A única coisa que nós questionamos é que se você veio até nossa casa, é porque nós podemos fazer alguma coisa por você. Essa é a nossa visão, essa é a visão da Umbanda. Umbanda, religião acolhedora. Umbanda, religião 100% brasileira. Umbanda, essa religião que oferece um caminho de evolução, por isso ela é a religião, né? A função das religiões é justamente oferecer um caminho que leva a Deus. Gandhi tem uma frase muito interessante que diz assim: as religiões são caminhos que levam a Deus, mas esses caminhos não são Deus. Por isso nós não temos a pretensão de sermos uma religião melhor que a outra, não pretendemos ser uma religião maior que outras, pretendemos apenas ser uma religião que oferece um caminho para que a pessoa possa encontrar Deus, possa se encontrar como filho de Deus, como criatura de Deus, e encontrar dentro da sua religião, dentro da religião de Umbanda, uma resposta para a sua vida, uma resposta para o seu momento existencial, uma resposta para a sua encarnação. Por que nós reencarnamos? Por que nós estamos hoje neste plano? O que Deus quer de mim? Qual é a proposta que Deus tem a meu respeito? E a Umbanda, ela sempre oferece o caminho do amor, porque o caminho do amor é o caminho que nos conduz a Deus. O caminho do amor é o caminho que nos faz entender a nossa existência. O caminho do amor é o caminho que faz com que a gente entenda que somos parte de Deus e não estamos à parte de Deus, mas sim dentro da sua criação. Não somos a parte da criação de Deus, mas somos parte dessa criação. O amor nos mostra isso. Religião de Umbanda, religião do amor, só entende
quem ama. Gratidão a todos, parabéns a Sírios, parabéns a todos aqueles que se envolveram nesse projeto. Que Pai Oxalá abençoe a todos.